O número de registros em todo o Brasil de casos de abuso e exploração sexual infantil assustam. Se tomarmos como base os dados do Disque 100, em um ano, a estimativa é de cerca de 15 mil crianças e adolescentes que são violentadas. E o que a legislação brasileira garante aos menores que sofrem esse tipo de violência? Algum dispositivo pode inibir esse tipo de crime? Para falar sobre o assunto, eu recebo a Silvia Batista, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, o Misael Silva, que é psicólogo e integrante do Ministério Infância Protegida da Igreja Batista da Lagoinha, e a chefe da Divisão Especializada de Proteção e Orientação à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil de Minas Gerais, a delegada Isabela Franca. Eu começo aqui já agradecendo, muito obrigado a Silvia, a doutora Isabela, o Misael, pela participação de vocês neste tema tão importante e que parece que não tem fim, né, Silvia? Sim. Esse tema sempre é recorrente, denúncias, casos na imprensa e etc. E aí eu começo perguntando para você, aliás, vou até antes de perguntar sobre o tema, o que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente? O Conselho é um órgão, né, deliberativo, né, onde ele aprova as resoluções, né, para que os municípios possam aprovar suas resoluções em defesa e garantia dos direitos da criança e adolescente, e fiscalizador também, né, de todas as políticas voltadas à criança e à adolescência em Minas Gerais. E ele existe em todos os estados. Ou seja, política que atende criança e adolescente é política pública governamental, E não governamental passa pelo Conselho Estadual da Criança Sim. e do Adolescente. E com que dados, assim, quais dados que o Conselho tem para elaborar suas políticas, que políticas que têm sido, enfim, qual que é a realidade sobre esse tema que o Conselho tem debatido? James, eu vou ser bem sincera com o senhor. Hoje em dia, a gente está bem fragilizado com dados. A gente tem trabalhado mais com dados da polícia, né? Com dados das secretarias de Estado. Tá? Minha colega Isabela, que é conselheira estadual e também é delegada da infância, que pode estar aqui nos ajudando. Hoje a gente trabalha com dados diretamente da secretaria. O Conselho hoje não tem um diagnóstico voltado a este tema, então a gente está trabalhando com a realidade da imprensa, né, das denúncias que são feitas. O Conselho tinha até agora recente um local onde recebia também as denúncias, né, mas que o Estado agora ele fez trocou de local, foi para a cidade administrativa, mas era onde também recebia esse tipo de denúncia. E assim o Conselho trabalhava com essas denúncias que chegavam. Mas uma estatística mesmo, a gente trabalha com a última que teve em 2017, né, da Fundação Abrinq. E as outras a gente trabalha diretamente com os conselheiros que estão lá conosco, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e junto com a sociedade civil, que traz muito para a gente, né, dos municípios, as realidades dos municípios. Nós estamos no estado, que é um dos maiores estados, né, do Brasil. Sabemos que cada lado é uma realidade diferente, né, e que os números são muitos, não são poucos. Todos os números que a gente tira nunca serão números reais, porque ainda está muito escondido, né, é muito difícil, o medo ainda é constante da denúncia. As denúncias são poucas, talvez, muito não refletem. A gente está precisando de uma capacitação maior para os nossos agentes, né, para os nossos conselheiros tutelares, porque tem municípios que eles não conseguem chegar nem fazer a denúncia de medo. Então, até o próprio órgão que era para garantir o direito daquela criança violentada, ele não está conseguindo fazer o seu papel. Silvia, então, eu quero voltar no Conselho Tutelar, porque ele tem uma importante participação nesse assunto, como qualquer outro que discute direitos da criança e adolescente. Mas eu quero aqui, antes, só fazer uma pergunta também para o Misael. Misael, que incidência... primeiro, assim, você pertence, nós falamos aqui no início do programa, a um Ministério Infância Protegida, né? Isso mesmo. Queria que você falasse disso, mas também dissesse qual é o ambiente, assim, onde se dá esse tipo de caso, de incidência, de crime, enfim, onde está localizado esse problema? Sim. Olha, eu acho que é um tema, sobretudo, tabu, né? No Maio Laranja, aí nós temos essa discussão, aproveitando para discutir o tema sobre abuso, exploração, violência sexual infanto-juvenil. Ela mostra que
é um tema dos mais difíceis de serem trazidos, até porque nós temos estatísticas e também textos falando sobre que 80% dos casos de abuso, violência, exploração sexual acontece por pessoas conhecidas, familiares. Então, eu acho que mais também do que haver os órgãos competentes, há também o tabu de mostrar isso. Algumas famílias se sentem culpadas, algumas famílias se sentem constrangidas, se sentem intimidadas até também pela exposição que isso vai causar, porque causa, né, um rebuliço na família, em todo o contexto social, dependendo de quem foi o autor, né, desse crime cometido. E nós vemos aí, né, nas denúncias do Disque 100, começando pelo padrasto, né, um dos mais citados aí como um abusador, né, de maior potencial dentro dos contextos de violência, de abuso, e aí vai seguindo, né, figura paterna, tios, avós, primos, vizinhos, até conhecidos da família. Então, quanto mais próximo é essa relação, gente próxima, né? justamente, quanto mais próximo é essa relação, mais difícil fica de expor isso. Até porque o abuso muitas vezes não deixa marcas, as pessoas às vezes confundem isso, né? O abuso da violência, às vezes quando acontece um estupro, uma violência sob coação, uma ameaça, as pessoas até são mais mobilizadas a fazer isso. Mas e quando acontece, eu sempre comparo a ideia do abuso como a ideia de uma sedução, né? Uma brincadeira que propõe para a criança, e a criança muitas vezes envolvida, o adolescente por uma ideia de troca, já vindo, né, cometida já algumas infrações sobre essa criança, sobre esse adolescente, está fragilizado. Então, essa é a realidade. Nós temos famílias em contextos que muitas vezes ficam constrangidas de trazer isso à tona, porque isso vai mobilizar muitas pessoas e decisões vão ter que ser tomadas, inclusive no âmbito criminal, né? Mas vocês lá Infância Protegida. Infância Protegida, atende essas crianças ou essas famílias que sofrem Atendemos lá crianças, adolescentes vítimas, né, de abuso, e que tipo de atendimento de violência. Hoje nós temos a Clínica Infância Protegida, que é uma clínica de psicologia, que atende essas crianças, né, que passaram por essas situações. E a nossa ideia cada vez mais é que, seguido, né, o processo, todo o rito processual aí de constatado, essas situações, porque nós vamos ter, né, as questões relacionadas a, como é que fala? Muitas vezes o conflito entre os pais que vai se refletir sobre esse contexto, alienação parental, né? Então, tendo já todo o rito processo seguido e vendo realmente que houve alguma infração sobre essa criança, sobre adolescentes, isso deixa marcas, né? Problemas de comportamento, sexualidade precoce, problemas na escola, problemas de pesadelo, sono. Então, a família e a criança, adolescente atendido, né? Às vezes os próprios pais também, para saber lidar com a situação. Entendi. Né? Eu quero voltar a falar um pouquinho das consequências disso, né? As marcas que ficam isso na vida da criança e também o perfil dessa criança. Quem é essa criança que chega lá? Mas antes, aqui a doutora Isabela. E aí, o que é que chega para a polícia, doutora? Nossa, muitos casos graves e tristes, né? Mas aí eu trouxe uma informação muito importante, que eu acho melhor para a gente falar um pouquinho, que quando o agressor ele é uma pessoa de dentro da família, é mais difícil da família aceitar e de denunciar. É muito mais fácil quando o agressor é uma pessoa externa, desconhecida, porque quando aquela família denuncia um ato praticado pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, aquilo desestrutura o lar, né? Então, gera uma grande repercussão ali no âmbito de toda a família, e isso traz uma grande dificuldade de denunciar. Mas na delegacia, hoje a gente recebe denúncias, a Polícia Civil é uma porta de entrada, né, de receber essas ocorrências, a gente recebe ocorrências através da Polícia Militar, vem também através do Conselho Tutelar, que pode ser noticiado do fato. A escola é uma grande porta de denúncias ali, é um local que a criança passa bastante parte do tempo, então ela conta ali para a professora, para a diretora, uma pessoa de confiança dela. A rede de saúde também é uma porta de entrada, o próprio Ministério Público e os discos denúncias, os canais de disco denúncia. O principal canal utilizado é o Disque 100, mas também a gente recebe denúncias do 181, bem como do Ligue 180. Então, aportam denúncias anônimas e a polícia faz essa verificação da veracidade, né, daquelas informações ali contidas. Então, a gente recebe várias ocorrências de estupro de vulnerável, né, que é praticar condição carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos. As ocorrências de estupro, quando a vítima já tem 14 anos,
e tem algum tipo de violência ou grave ameaça, então tem os estupros, e bem como a importunação sexual, que quando o autor pratica algum tipo de ato libidinoso. Desculpa, deixa eu só especificar um pouquinho. Quando a senhora falou do menor de 14 anos, ou seja, quando estupra para menor de 14 anos, já presume-se a violência. Isso, a gente fala não há que se falar que concordou, né? Isso. Menor de 14 anos não tem que concordar, é violência. O consentimento dele não tem valor ali. Sim. Então, o crime é estupro de vulnerável. Então, a partir dos 14 anos, aí tem que essa violência ou grave ameaça para configurar o estupro. Ou agora, em 2018, recentemente, a gente tem o 215A, que é a importunação sexual, que é quando se pratica algum ato libidinoso sem anuência daquela vítima. Então, se for praticar, ainda que não tenha violência ou grave ameaça, mas que não tenha anuência dela, a gente tem uma outra tipificação. E o ato libidinoso seria o agente, a pessoa que comete o crime, ela pratica um ato ou ela mexe com a criança? Só para nós esclarecermos ela aqui. Ela pratica um ato, igual a gente teve alguns casos nos ônibus, as pessoas às vezes encostarem na vítima de forma proposital e com intuito libidinoso ali, mas que não tem uma violência ou grave ameaça, aí hoje a gente tem essa tipificação específica que é a importunação sexual. Por exemplo, tocar órgãos sexuais ou mesmo se despir ou não? Dependendo do caso, sim. Sim. Então, a gente teve alguns casos que deram uma grande repercussão na mídia e aí hoje a gente tem essa tipificação específica da importunação sexual, que enseja uma prisão em flagrante. E a Polícia Civil tem uma delegacia especializada para atender essa criança que é vítima em Belo Horizonte, né? Isso. Hoje nós temos a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente e a Delegacia Especializada ela também integra o Centro Integrado de Defesa da Criança e do Adolescente, que faz parte do Poder Judiciário, com uma vara especializada de crimes contra a criança e adolescente. O Ministério Público, também uma promotoria especializada nesses crimes, e a Polícia Civil. Então, os atendimentos eles são feitos nesse centro integrado. Foi um grande avanço, esse centro foi inaugurado em novembro de 2017, e desde então a gente faz esses atendimentos lá também. Eu quero falar um pouquinho dessa rede de atendimento, papel de conselho, que é uma coisa muito importante, conselho tutelar, claro, que é algo muito importante para esclarecer para a população e voltar também às formas de denúncia. Mas nós vamos fazer uma pausa no nosso debate e te convido a posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @programa Advocacy. Nós já voltamos. E já estamos de volta, hoje falando sobre o combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Estão comigo aqui hoje a Silvia Batista, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente de Minas Gerais, o Misael Silva, que é psicólogo e integrante do Ministério Infância Protegida da Igreja Batista da Lagoinha, e a delegada-chefe da Divisão Especializada de Proteção e Orientação à Criança e ao Adolescente de Belo Horizonte, Isabela Franca. Você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas? Envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98 959 7615 e nós vamos conversar. Eu quero começar aqui esse bloco, nós falamos anteriormente sobre onde se faz denúncia, né? E há vários órgãos envolvidos, é uma rede de atendimento. Conselho Tutelar, Silvia, é uma porta de entrada? É uma das portas de entradas, né? Sim. Antes de fazer de responder essa questão do Conselho Tutelar, eu queria fazer um adendo sobre o primeiro bloco, que o Conselho Estadual foi um dos que ajudou, não, né? Mas ele, né, foi um dos mentores da construção do Centro de Defesa, agora que a Belo Horizonte tem, para receber a criança violentada. Porque antes a gente pensava só no agressor, e a criança violentada não tinha um local para ser recebido. Então, né, no primeiro bloco, não me passou despercebida, não poderia deixar de passar. Sim, importante e falar, a informação, né? O SEDCA, né, pensando nisso, a gente deliberou, né, R$900 mil para a reforma, foi inaugurado. Hoje lá, né, tem psicólogos, tem delegados da infância, promotoria da infância, que recebe também essa criança violentada. Desculpa, que é esse centro que a doutora mencionou. Acabou de mencionar. Então, ele tem, né, uma participação grande dos conselheiros do SEDCA, que não pensou nenhum minuto em deliberar esse recurso, porque sempre pensamos no violentador. Mas e quem foi violentado? E a vítima, né? E a vítima? Onde ela vai ser recebida? Hoje a gente, né, eu acho que é um OCIP, né, que recebe e cuida, mas também o Estado tem que ter a sua responsabilidade e o SEDCA em si pensou nisso e, né,
e abraçou a causa e fez essa deliberação. Mas o Conselho Tutelar é uma grande porta, né, para se receber as denúncias, mas também temos os CREAS, que é o Centro de Referência, mas a dificuldade hoje... Mas CRAS é o quê? O CRAS é o Centro de Referência à Família, onde tem o psicólogo, o assistente social, onde ele recebe a família. E ali ele tem trabalhos com a família. Dentro desses trabalhos, ele acaba descobrindo crianças que foram violentadas em casa. E aí o CRAS repassa para o CREAS, que repassa para o Conselho Tutelar, e aí passa para a promotoria, e o caso vai chegar à Polícia Civil para ser investigado, né? Se é verídico, se não é, porque muitas vezes a gente tem a criança também tem fases da vida dela que ela passa uma coisa, a gente não pode julgar diretamente, tem que ser investigado. Mas o CRAS é uma grande porta de entrada, porque é o Centro de Referência à Família. E o CREAS é o Centro de Referência Especializada, já está dizendo o nome, especializado. Então é um local que você vai, né, fazer a denúncia, seu nome não vai sair dali, ali tem um advogado, ali tem um psicólogo, ali tem um assistente social, que vai receber a família em todo. E se precisar retirar aquela família da cidade, ela vai sair da cidade. Se o violentador é o pai, não precisa estar no meio familiar, eles vão achar condições para tirar aquela família daquele local. Então, a gente tem sempre que fazer essas cobranças. Na última reunião que a gente teve com o subsecretário de Estado, Tiago Horta, e eu estou vendo que é uma política aqui de Estado, é trabalhar essas portas de entradas, porque elas por muito tempo estão paradas e deixando somente para o Conselho Tutelar, para a Polícia Civil e Polícia Militar. Então, a gente tem que procurar, e aí eu faço essa chamada diretamente à família, né? Às vezes tem medo de denunciar, de ligar, de ser identificado. Vai ao CRAS, conversa com a psicóloga, leva a criança para ser atendida, né? Vai ao CREAS, que tem a mesma equipe, vai ser bem tratado, vai ser recebido e vai ser indicado para o órgão competente. Então, o Conselho Tutelar tem esses dois órgãos que dá base ele para trabalhar. Mas quando é porque normalmente o Conselho Tutelar é mais conhecido, né? Sim. Porque se perguntar para o Conselho Tutelar, todo mundo sabe. Às vezes não sabe o que é SEDC, às vezes não sabe o que é o Conselho Municipal da Criança, mas o Conselho Tutelar está ali na comunidade, é um lugar que qualquer tipo de denúncia pode ser feita se a criança tem algum indício de ameaça ou de violação dos direitos da criança. E aí também, se a pessoa tem dúvida onde for, vai lá que ele encaminha para o lugar certo. Se for para o CRAS ou para o CREAS ou diretamente para a polícia, ele tem essa obrigação de encaminhar. Lembrando que, como disse a Silvia, o Conselho Tutelar não tem essa estrutura de atendimento técnico. Sim, aí é lá no CRAS, por exemplo. E aí, né? quando eu falo do CRAS, porque o CRAS, quando eu falo que é o Centro de Referência à Família, é porque ele está em todos os bairros do município. Sim. A importância dele é atender essas famílias violentadas, famílias vulneráveis, Sim. que geralmente onde tem uma família vulnerável, se você prestar bem atenção, ali tem uma criança violentada ou abusada. Alguma coisa está errada ali dentro, porque não tem todos os itens que uma família deveria ter. Então, o Conselho Tutelar, no estado de Minas Gerais, nós temos locais que a densidade territorial é enorme. E existe um Conselho Tutelar com 5 conselheiros para atender 50 mil habitantes. Aí eu te falo, nós temos CRAS em todos os municípios. Então, é mais fácil a família chegar ao CRAS do que chegar ao próprio Conselho Tutelar. Ou seja, não deixe de denunciar. Então, a gente tem que denunciar e aproveitar essa rede. Sim. Né? Eu sempre falo que a rede tem que trabalhar de mãos dadas. Para a gente combater tanto a violência, tanto o abuso, a gente tem que dar as mãos. E são esses setores que têm que começar a fazer essa junção. Não somos separados. O SEDC não é separado do CRAS, nem do CREAS e nem de nenhum órgão. A gente tem que trabalhar de mãos dadas para combater a violência sexual que existe hoje, que é muita. E eu comparo, o James, essa questão do abuso hoje, a questão da deficiência física, há tempos atrás. Você não via deficientes físicos na rua, né? Então, hoje, com o passar do tempo, com a criação de conselhos, você vê a força que eles mesmos criaram. E eu estou vendo que agora o Brasil e até Minas Gerais, e com as operações que estão ocorrendo pela Polícia Civil, né? Doutora Isabela é uma das responsáveis. Esse tema, ele tem se abrangido mais, ele tem se falado mais nas rodas, ele tem se falado mais nas igrejas, ele tem se falado mais nas escolas. Mas nós, quando pensamos em falar,
E aí eu quero pegar aqui e também perguntar nessa sequência, nessa mesma linha, para a doutora Isabela, que a senhora mencionou aí, porque para ir ao CRAS eu tenho que ter alguma desconfiança. Ou não, né? Pode chegar lá e atender. E a senhora mencionou que nas escolas, na rede de atendimento à saúde, são locais onde se pode haver indícios ou indicação de que tem havido. Por que a senhora fala que a escola e o posto de saúde é um local? A escola, por exemplo, a criança passa uma grande parte do tempo ali, ela tem uma relação de confiança com o professor, com a coordenação ou mesmo com a direção. E muitas vezes a professora começa a observar uma mudança de comportamento naquela criança e tenta uma aproximação, uma conversa específica e ela noticia. Ou durante uma aula sobre sexualidade, a criança noticia também. Às vezes, em alguma palestra que vai ser realizada naquela escola, há relatos daquela criança ou adolescente sobre a prática de violência sexual. E, por exemplo, o posto de saúde, doutora? Já eu aconteceu. chamo isso, desculpa, eu pergunto isso porque, assim, muitas vezes também é o olhar do professor que não está atento àquilo, mas então ele percebe a mudança no comportamento do aluno, né? Ou uma criança que chega lesionada e aí quando vai ver ela já tem outros históricos de violação de direito, inclusive sexual. Então realmente é uma análise ali do professor e a responsabilidade, né, nesse ponto do professor também, a importância do professor também nessa situação. E nos postos de saúde, unidades de saúde, já aconteceu várias vezes na delegacia da criança ser atendida por um outro motivo e durante aquele atendimento verificar uma violência sexual. A criança passa pelo aquele serviço multidisciplinar do hospital, de assistência social, psicologia, e ali ela noticia uma prática de violência sexual também, de exploração sexual. Então, é uma porta de entrada ali, e os servidores da saúde são obrigados a notificar os casos. E nesse caso, qual seria a medida a ser adotada? O profissional lá, o professor, o diretor da escola, o médico, o enfermeiro, etc., faz a comunicação direta à Polícia Civil? Qual que é o encaminhamento? Depende. Eles têm a obrigação de notificar o Conselho Tutelar, de acordo com o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando é uma suspeita de violência, geralmente a notificação é feita direto para o Conselho Tutelar, que aciona a rede como um todo, inclusive a Polícia Civil, o Ministério Público. Quando tem uma confirmação de violência, e às vezes é uma situação recente, até de flagrante, dependendo da situação, aí a Polícia Militar ou a Polícia Civil são acionadas e comunicadas imediatamente. Então, depende bem do caso específico. Queria acrescentar na fala da doutora a questão da escola, a porta de entrada, porque na escola, James, se trabalha muito a questão do desenho, a criança desenha aquilo, está acontecendo isso, aí a professora vê o desenho, opa, tem isso tá alguma linguagem na casa. ali, né? Ela quer falar através do desenho. Às vezes ela não fala através da fala com o professor, ela fala através do desenho. Agora, Silvia, isso aí é curioso, e eu queria perguntar para o Misael, nós estamos terminando, que sintomas, igual a Silvia está falando, que vai no desenho e a professora percebe, que sintomas que se pode observar numa criança que porventura está sofrendo abuso sexual? Então, o Infância Protegida, ele tem inclusive um curso que nós estamos planejando que fosse uma capacitação para todos os professores, que é o CLAVES Brasil. O CLAVES, ele é um método de proteção e de, inclusive, a gente tentar antecipar, mostrar para a criança como se defender de situações potencialmente abusadoras, exploradoras, e sem ser também uma outra fonte de abuso, porque às vezes nós tentamos mostrar para a criança que é abuso, mostrando cenas inadequadas para a idade dela. Então, um material lúdico, um material que foi criado e trabalhado todo para mostrar à criança que ela pode falar com alguém, ela pode, num momento como esse, né, gritar, falar não, porque inclusive nós temos pesquisas mostrando que crianças que são passivas, que não falam não, que são levadas inclusive a nunca se opor a um adulto, elas são crianças muitas vezes alvo de abusadores. Eu já atendi, né, como psicólogo, vários abusadores, e nós temos infelizmente uma característica, né, dessas pessoas vendo crianças mais passivas, crianças mais quietinhas, crianças que não se opõem, não vão falar nada, e aí muitas vezes são alvos de abusadores, mas depois, como consequência, elas começam ou se hipersexualizar, começam agora a ter atos, né, libidinosos na frente de outras crianças, com outras crianças, a repetição, e problemas de escola que não tinha, comportamento diferenciado, e um problema que a gente tem tido hoje é a ausência dos pais.
Os pais não estão ali para observar essas diferenças. Ok, eu acho que vale a pena a gente voltar e falar um pouquinho mais sobre qual que é o sintoma para ajudar a família e a escola, mas nós vamos parar para mais um rápido intervalo. Mas antes, quer participar do nosso programa? Então faça contato através das nossas redes sociais e mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. E já estamos de volta. Hoje estamos falando sobre o combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu recebo a Silvia Batista, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente em Minas Gerais, Misael Silva, é psicólogo e é integrante do Ministério Infância Protegida da Igreja Batista da Lagoinha. A delegada-chefe da Divisão Especializada de Proteção e Orientação à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil de Minas Gerais, Isabela Franca. Bom, eu gostaria de, aqui nesse último bloco, voltar a falar um pouquinho mais sobre, terminamos o bloco passado falando, dos sintomas que uma criança ou um adolescente demonstra, assim, a forma de imaginar que está sofrendo abuso, né? A Silvia falou que desenhos que às vezes começam a alterar, o Misael lembrou aqui de criança que começa a mudar o comportamento, cai o rendimento na escola, enfim. Que sintomas mais? Eu digo isso porque isso pode servir muitas vezes para quem está vendo o programa, que tem um comportamento alterado e às vezes pode ser indício de algo assim e não chamar a atenção, né? Há casos de autolesões, de tentativa de autoextermínio, de uma queda do rendimento escolar, uma alteração brusca de comportamento, né? A criança fica mais retraída, mais irritada. Israel, deve ajudar melhor. Sim, eu acho que, como a doutora Isabela falou, e eu acho que é bem lembrado, como a escola é o lugar realmente de maior tempo das crianças, é por isso que quase tudo aparece na escola. Então, a criança ali demonstra suas relações sociais, assim como na creche, você já vê crianças muito pequenas repetindo comportamentos, repetindo atos, falas, gestos, e a gente tem que ter, acho que a mentalidade de que uma criança, se ela está fazendo algo, é porque ela viu em algum lugar. E a gente também tem que ampliar, eu acho que o conceito de abuso. Abuso é tudo que a criança vê, ouve, presencia e qualquer ato também que acontece com ela. Não é só estupro, né? Justamente, que é inadequado para a idade dela, que é inadequado para a capacidade dela também de discernir o que aquilo significa. Então, muitas vezes nessa redução de que o abuso as pessoas confundem com estupro, alguns atos as pessoas não consideram. Exemplo, na exposição de pornografia para criança, tem uma pesquisa na Europa mostrando que adolescentes, pré-adolescentes que começam a assistir pornografia uma vez por semana, eles começam a ver as meninas como muito mais um objeto sexual e aumenta a irritabilidade delas. E nós temos aí pesquisas também mostrando que vários dos abusadores são pessoas viciadas em pornografia. Começaram com a pornografia e foi progredindo até alcançar a pornografia infantil, com cenas de crianças, com pessoas e personagens imitando crianças. E a maioria delas também mostrando, de cada 8 crianças que foi abusada, se não tratadas, uma delas se tornará abusadora. Então, nós temos várias situações potenciais que implicam, né, na criança, no comportamento dela, mas como eu ressalto mais uma vez, a escola faz esse papel até como uma coisa que extrapola ali a sua atuação. Mas hoje o que nós mais sentimos falta mesmo é da família, porque todos os relatos, a maioria dos relatos que a gente recebe de crianças que foram abusadas, foi abusada onde? Na casa da avó, enquanto todo mundo estava brincando, os pais estavam trabalhando. E qual que é o papel da família nesse processo? Israel, mas aí eu falo. O que me preocupa muito na era que a gente está vivendo é a era da internet. Justamente. O acesso muito rápido da criança a ter um celular, a ter um tablet, e o pai achar que aquela criança que está quietinha é melhor do que aquela criança que está ali brincando, pulando, machucando, caindo da escada. Na porta da rua, né? Na porta da rua, dentro da casa mesmo, no quintal, né? Mas aí se te dá um tablet, um celular, a criança fica o tempo todo. Aí você fala, mas seu filho está o tempo todo. Não, mas está quietinho, está ótimo. Mas ele não sabe o que está do outro lado daquele computador, daquele outro lado do tablet. Aliás, e eu acho que tem aumentado muito o abuso hoje esse. Internet, então, assim, né, a culpa, não há culpados nessa situação.
mas eu acho que a família deixou muito a desejar essa questão, sabe? Essa questão de conversar com a criança. Nós tivemos aqui, Silvia, um programa e nós debatemos crimes cibernéticos. Quer dizer, há um culpado. Porque isso pode ser um crime, né, doutora? Claro, eu acho. Se é via internet, há crimes aí. E a polícia investiga isso também, né? Claro. O compartilhamento, o armazenamento, né, de imagens, vídeos relacionados à pornografia infantil ou de adolescentes, ele é crime. Ele é combatido pela Polícia Civil. A Polícia Civil de todos os estados já participou de 4 operações que chamam Luz da Infância. Ela é organizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP. E uma das operações, inclusive, foi feita em conjunto com a Argentina. No mesmo dia foi feita uma operação tanto no Brasil quanto na Argentina. O objetivo é justamente... Desculpa, e o que são essas operações? Que ações que são? São pessoas que compartilham e fazem download de material relacionado à pornografia infantil. Então, quando a gente chega na casa dos investigados para realizar a busca e apreensão, lá a gente consegue localizar bastante material pornográfico e muitos dos autores, dos investigados que são presos, trazem o que o Misael bem falou. Eles iniciam com uma pornografia adulta, se interessam pela pornografia infantil e muitas vezes falam que se viciam naquilo ali e não conseguem mais parar de fazer downloads. E em muitos casos também a gente consegue ver produtores, pessoas que produziram, não só fizeram esse compartilhamento e baixa desses arquivos na internet, mas que também produzem material pornográfico. E em alguns casos ainda a gente consegue apurar estupros de vulnerável, consegue localizar arquivos de crianças ou que estão na casa ou que são do convívio daquele agressor. Então são operações muito importantes. Sim. De combate à exploração sexual, porque eu falo que quem faz esse tipo de compartilhamento e de download desse tipo de arquivo, ele fomenta esse tipo de crime, porque na hora que tem um vídeo de uma criança praticando algum tipo de ato sexual, tem uma criança sendo abusada, tem uma vítima ali, e a gente às vezes consegue achar um número enorme de arquivos em computadores desses autores. Então, há uma cooperação entre esses órgãos de segurança pública dos estados, até mesmo internacional. E deve haver também um serviço de inteligência. Isso tem muito do serviço de inteligência da polícia, né? Isso, tem uma interlocução mesmo entre tanto a Secretaria Nacional de Segurança Pública quanto as polícias civis dos estados através das suas agências de inteligência. É muito importante essa atuação integrada, né? Sim. De prevenção e realmente de combate a qualquer tipo de exploração e abuso sexual contra criança e adolescente. E é bom lembrar que esses abusadores chegam a pagar até 50 mil por um vídeo, né, doutora? A gente viu na primeira operação que tem abusadores de fora do país que chegam a pagar 50 mil por um vídeo de uma criança. Então, assim, é uma coisa muito séria mesmo. E os pais têm que se ater a isso, não deixar simples como... Porque todo mundo só lembra do abuso e exploração. Eu digo não todo mundo, nós somos atores, né, nessa área, mas eu falo aos pais. 18 de maio, Araceli foi estuprada, morta, violentada. Não, nós temos os nossos filhos, os nossos netos aí, que pode acontecer. E o pior, agora eles estão produzindo filmes para vender para fora do exterior. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que até nós mesmos, ao recebermos um vídeo e a gente baixar ele, a gente mesmo pode sofrer por isso, porque é crime. É crime. O compartilhamento é crime, né? Gente, como nós somos do conselho, geralmente quando a gente vê um vídeo rodando, a gente tem a mania de querer passar para os outros conselheiros para a gente achar uma forma da gente achar um culpado, né? E a gente teve um outro conselheiro que sucedeu a doutora Isabela, a doutora Heloísio, que nos alertou, falou, não, deleta e tira, porque se tiver uma operação, até você explicar que você é um conselheiro e que você só deu download aí para saber o que é, você vai ter um longo espaço. Então, as pessoas têm que saber que isso é crime. Não é chegou no telefone dele, ir lá, clicar e ver e achar, nossa, é feio. Não é feio, não, é crime. É crime. Então, tem que lembrar sempre disso. E a gente sabe, do estado de Minas Gerais, nós somos pessoas acolhedoras, somos pessoas humildes, né? Muitas pessoas são humildes mesmo,
quando dá um download é de humildade mesmo, não sabe que aquilo é um crime, mas através do programa hoje a gente está tendo essa oportunidade, né, de passar para a população que é crime, né, e pedir à família para ter mais atenção com os filhos, né? Tem muitas pessoas que deixam muitos filhos de lado. Agora, Silvia, é importante mesmo o que você está dizendo, que faz o download, verificou, porque às vezes você recebe o vídeo, não sabe de que se trata. Verificou que é algo dessa natureza, comunica com as autoridades. Isso. E aí você falou da família, eu pergunto aqui para o Misael, e qual que é o papel da família nesse contexto, nesse ambiente, Misael? Não só de prevenir, mas principalmente de essa criança que sofreu abuso. Qual que é o papel agora da família nisso? Então, as famílias, muitas vezes, elas ficam muito abaladas. E como nós bem falamos aqui e reforçamos, quando acontece com pessoas muito próximas da família, pessoas próximas da família são os autores, cria-se logo um conflito. E uma coisa que eu sempre ressalto é que os pais que não trataram do seu abuso não conseguem ver o abuso dos filhos. A gente teve relatos muito difíceis de pais que viram os filhos sofrendo abuso e muitas vezes não fizeram nenhuma intervenção. Por quê? Porque isso já aconteceu com eles. Você fala assim, isso não acontece. Eu gostaria que não acontecesse. Mas, infelizmente, isso é uma prática mais comum do que a gente imagina. Mães que não acreditam no relato das filhas. Por quê? Porque uma vez ela já contou também para a sua própria mãe e a sua mãe não acreditou naquilo, ou ela teve que omitir, porque senão ela seria responsável pela separação do casal, dos pais. Então eu sempre falo com os pais, olha, trate a si mesmo. Se você não consegue tratar da sua dor, você não vai conseguir, você vai ter muita dificuldade de tratar da dor do outro. Então, a família precisa estar muito bem preparada, amparada. E um estudo feito também pela AMEF, que é um estudo de abuso transgeracional, ou seja, quando você vê um abuso numa família, você pode ir até a história dessas famílias. Ele terá abuso dos pais, dos avós, dos tios, ou seja, tem abusos transgeracionais. E muitas vezes isso não é falado, isso é um segredo familiar. E isso não trabalhado vai gerando problemas para as futuras gerações. Então a família tem que realmente se cuidar, os pais têm que sempre ouvir os filhos. Se o filho comentou algo desse tipo, a gente não pode pensar, a última coisa que a gente tem que pensar assim, foi uma invenção. Não, filho, olha, realmente tentar não se apavorar, fazer uma coisa absurda, porque já foi difícil para a criança falar aquilo. Então pergunte, conversa, filho, onde você viu isso? Onde você viu falar sobre isso? Onde que aconteceu? Ou seja, incentivar a criança a falar, mostrar que a fala dela está sendo validada, ela vai ser validada. E mesmo que for uma criação, você tem que pensar, por que uma criança vai criar um conteúdo desse? O que leva uma criança a criar um conteúdo desse? Ela está sendo abusada, sim. Ela, no mínimo, está vendo um conteúdo inadequado para a idade dela. E aí, uma vez verificado, eu acho que essa é a primeira ação, uma vez verificado que ela não está mais exposta a nenhum tipo de ação que vai continuar lesando ela no corpo, no seu físico, no seu emocional, no psicológico, é procurar profissionais realmente preparados para poder ajudar, para poder ver, entender e conseguir, junto com essa criança, mostrar que tem atitudes preventivas, protetivas, que ela pode contar, que ela tem uma rede de segurança. Muito importante isso para a criança. Ela vai ser e a família também, e atendida, né? Agora, nós estamos chegando aqui no finalzinho, eu queria fazer uma pergunta aqui para a doutora Isabela, é o seguinte, há uma diferença entre abuso e exploração, né? Do ponto de vista do crime. Sim. O que é um e outro, doutora? Assim, bem rapidinho aí para a gente encerrar, porque eu quero perguntar também para a senhora sobre redes de exploração sexual. Isso existe, não existe? É lenda? O que é? Não, as redes existem, né? A gente tem que, realmente, quando chega a notícia civil, imediatamente as providências têm que ser tomadas para identificar os autores e resguardar aquelas crianças ali que estão sendo exploradas sexualmente. E a exploração sexual tem alguma troca ali, que seja através de dinheiro, Sim, de algum tipo de objeto, presentes. E no abuso sexual, não. Tem um contato físico, mas sem essa troca. Na exploração sexual, via de regra, a gente tem ou um pagamento através, né, de dinheiro ou outra forma de pagamento. Tem um proveito para o abusador, Tem um proveito em relação ao abusador. Ou mesmo a gente vê acontecendo da própria família ser beneficiada daquilo ali. Sim. Às vezes a mãe, que é responsável por levar a filha para ser explorada sexualmente por outras pessoas. Ou a mãe leva a criança para ficar numa casa de prostituição ali, sendo explorada por um dono e recebendo esse dinheiro através da criança ou do adolescente.
Bom, lembrando, nós estamos chegando aqui já ao final do nosso programa, lembrando que dia 18 de maio é o dia de combate à exploração, abuso e exploração sexual de criança, como mencionou a Silvia, em razão de um fato acontecido em 1973, né, no Espírito Santo, uma criança que foi abusada e morta, e é um dia que marca realmente que a sociedade toda deva envolver no combate à exploração e o abuso sexual de criança e adolescente. Obrigado, doutora Isabela, pela sua participação. É tanta coisa para falar, né? Isso. Obrigado, Silvia. Obrigado, Misael, pela agradeço, participação Jess. aqui de vocês. É um prazer. Espero que a gente possa voltar nesse tema aqui tão importante. Com certeza. E nós chegamos ao final desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós aguardamos a sua participação e também no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.